Olá, meus queridos alunos. Desejo a vocês que estejam motivados a aprender. Legal? Bom, nesse estudo das frações, a gente vai ter dois vídeos, tá? Esse vídeo agora vai ser um estudo teórico, tá legal? Vai fazer um estudo teórico sobre o estudo das frações, que vai desde o histórico, definições, propriedades, operações, ok? Então vamos já iniciar. Lembrando a vocês que no outro vídeo nós já teremos só questões, onde são questões Enem, e também questões onde a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de emoção. Tudo estudo de fração. Então vamos lá. Bom, no primeiro estudo, vamos primeiro fazer uma definição, ok? Bom, a definição de fração, ela tem origem do latim fractus, que significa partido, dividido ou quebrado. Essa origem revela a essência do conceito de fração, que representa partes de um todo, tá? Então a gente já vai pensando logo que fração, a gente está representando um pedaço daquilo que representa o todo. E lembrando que fração ela tem sempre que se referir a alguma quantidade, tá? Ela não é uma fração do nada. Ela sempre a gente utiliza fração de alguma coisa. Bom, então as frações são ferramentas matemáticas fundamental que nos permite representar parte de um todo, comparar quantidades e realizar diversos cálculos. Quando eu falo para vocês comparar quantidades, essa informação é importante, olha. Porque uma fração, na verdade, ela é chamada de razão direta. Existe a razão inversa, existe a razão direta. A fração é uma razão direta. E toda razão direta, a gente compara a grandeza A com a grandeza B. Quer ver? Olha só um exemplo. Se eu perguntasse a você quantas vezes o 12 é maior do que o 3, a sua resposta matematicamente seria quantas vezes o 12 é maior do que o 3. Aí você responde 4. Se eu perguntar quantas vezes uma pessoa de 1,80 m é maior do que uma pessoa de 1,50 m, você também responde matematicamente 1,80 m sobre 1,50 m. Ok? Então, sempre que alguém perguntar, ou surgir uma pergunta, quantas vezes um elemento x é maior do que o y, você representa isso em forma de fração ou razão direta. Existem alguns sinônimos e termos relacionados à fração, tá? Pode chamar de parte, pode chamar de parcela. Como, por exemplo, parcela, assim, ó, a pessoa recebeu o 13º, mas ele trabalhou só 11 meses dos 12 meses. Então, ele vai receber 11 dozeavos. Ok? A parcela dele é de 11 dozeavos. Também é chamado de quociente, quando você diz o quociente entre A e B, tá? Também você pode encontrar isso no enunciado de algumas questões. Quebrado é mais incomum, mas também quebrado também relaciona isso, tá? Geralmente, quando você quer a parte inteira de uma fração, você representa assim, olha. Eu tenho um elemento, digamos, 12,5, e assim, com essa simbologia que está aqui, olha, que eu estou fazendo, representa que a parte de dentro está quebrado. Então, eu quero somente a parte inteira. Então, isso aqui vale 12, tá? Então, isso aqui é uma outra técnica que a gente vai estudar depois, onde determina somente a parte inteira de um quebrado. Razão, como está colocando, a razão direta é uma fração, ou ainda porção, tá? Porção. Também é utilizado em alguns enunciados de questões. Vamos agora representação de frações. Nós temos 4 representações. Primeira representação numérica, que é a forma tradicional com numerador e denominador. Então, quando você tem a fração, o exemplo está colocado aqui, olha, 3/4, o de cima é o numerador, o de baixo é o denominador, tá? É só assim, na Idade Média que foi incorporado esse conceito. Numerador, denominador, tá? Então, essa é uma representação da fração que é chamada de fração numérica, ok? Depois nós temos outra representação, que é a representação gráfica, através de desenhos como círculos ou retângulos divididos em partes iguais. Então, por exemplo, essa fração 3/4, ela pode ser representada como um total de 4 quadros iguais, ok? Olha, vamos supor aqui, tá? 4 quadradinhos iguais, e aí eu quero cortar, eu quero analisar, eu quero 3 desses 4.
Se eu quero 3 desses 4, então eu quero 3 quartos. Meu numerador é o que eu quero, denominador é o total pelo qual se refere. Então eu posso representar em forma de fração graficamente também. Posso também representar em forma decimal. Em forma decimal, o que você vai fazer na verdade é simplesmente dividir a fração, tá? Se eu dividir aqui 3 por 4, vai ser 0, porque 3 é menor que 4, boto 0. Aqui dá 7, 7 vezes 4, 28, para 32, baixo 0. 5 vezes 4 dá 20, para 20, 0. Então, esse número aqui é igual a esse número, eles são iguais, tá? Tudo aqui é igual. O detalhe é que aqui está numa forma decimal e aqui está numa forma numérica, forma fracionária. E o outro modelo é o percentual. O percentual é a representação como uma porcentagem. Então, como nós já sabemos que 3 quartos é 0,75, para transformar em percentual, basta multiplicar por 100. A gente pode multiplicar por 100 o número decimal ou então multiplicar por 100 a fração. Ok? Olha, se eu multiplicar por 100 a fração, vai ficar 300 sobre 4, que essa divisão vai ser 75%. Então, quando se falar em porcentagem, você já sabe, porcentagem é uma fração, tá? Tem numerador, tem denominador. E é apenas uma representação da fração, tá? Que facilita em alguns cálculos que a gente faz em outras áreas. Vamos ver agora propriedades de frações. Bom, nós temos a propriedade de equivalência. Frações equivalentes representam a mesma quantidade, mesmo com numerador e denominador diferentes, tá? Então, por exemplo, pelo exemplo que está colocado aqui, olha, 1/2, essa fração 1/2, ela é igual à fração 2 quartos, que é igual à fração 4 oitavos, que é igual à fração 3 sextos, que é igual à fração 5 sobre 10. Você está vendo que todas as frações têm a mesma quantidade. Legal, olha. Só que você pergunta, mas elas são diferentes, tem valores numerador e denominador diferentes. Tá, mas elas são equivalentes. O que diferencia entre elas é só você encontrar a constante do numerador e denominador. Você observa aqui, ó, que a constante aqui é 2. Se eu dividir por 2 aqui, dividir por 2, eu volto para essa original. Já essa aqui, a constante é 4. Se eu dividir por 4 aqui, dividir por 4, eu volto para a original. Essa aqui também, a constante é 3, olha. Se eu dividir por 3 e por 3, eu volto para o meio. Essa aqui, a constante é 5. Se eu dividir por 5 e por 5, eu volto para a original. Essa original é chamada de fração irredutível. Ela não pode ser mais reduzida. Então, todas as frações são iguais. A única diferença é que elas estão sendo multiplicadas por uma constante. Na verdade, todas as outras é esta multiplicada por uma constante diferente. Cada vez que você multiplica uma constante diferente, você encontra uma fração equivalente. Tudo bem? Bom, agora vamos para a simplificação da fração. A simplificação da fração nada mais é do que eu acabei de colocar para vocês, tá? Então, se eu tiver aqui uma fração 12 sobre 15. Veja que essa fração aqui, usando os assuntos de divisibilidade, eu tenho que pegar o mesmo constante que dividir aqui no numerador, eu tenho que dividir no denominador. Então, se você pensar no 2, o 2 divide o 12, mas o 2 não divide o 15, então não pode. Se eu pensar no 3, olha, agora sim. O 3 divide o 12, dá 4. O 3 divide o 15, dá 5. Então, essa fração 12 sobre 15 está agora transformada em 4 sobre 15. Essas frações elas são equivalentes, tá? E essa fração aqui ela está na forma irredutível. Não esquece essa palavrazinha, tá? Ela está da forma irredutível. Quer dizer que não dá mais para ser simplificada, ok? Vamos ver agora a comparação. Para comparar frações, podemos encontrar o denominador comum e usar a representação decimal. Tá, mas também nós poderíamos fazer da seguinte forma. Vejam só, se eu colocar 3 quintos e 2 terços, qual dessas duas frações é a maior? Para a gente saber qual das duas é maior, sem precisar transformar em um decimal ou deixar o mesmo denominador, eu faço o seguinte, olha, eu multiplico em diagonal e obtenho o resultado da multiplicação aqui em cima, 9. Multiplico em diagonal
e obter o resultado aqui em cima, 10. Veja que tem que ser em cima, tá? Note que 9 é menor do que 10. Então, essa fração 3/5 é menor do que 2/3. Ok? Vamos mais outro exemplo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5 sobre 12. E colocar aqui 7 sobre 15. Veja novamente, olha. Multiplica em diagonal, bota o resultado em cima. 5 vezes 15 dá 75. 7 vezes 12 dá 84. Como 75 é menor que 84, então a fração 5/12 é menor do que 7/15. Mais outro exemplo. Se eu colocar 2/4 e 5/10. Eu quero comparar duas frações. Quando eu faço a multiplicação aqui, olha, fica 20. Quando eu faço a multiplicação aqui, fica 20. Isso quer dizer que essas duas frações são equivalentes. Ok? Então é assim que você pode comparar. Vejamos agora tipos de frações. Nós temos as frações próprias, é quando o numerador é menor que o denominador. No caso aqui, 2/5, no caso de 1/7, sempre que o numerador for menor que o denominador, ela é dita fração própria. Um exemplo é a probabilidade. Probabilidade é uma razão, uma fração especial que a gente estuda, e ela sempre é uma fração própria, tá? No máximo ela vai ser 1, que é uma fração aparente, mas ela em geral, a maioria delas é fração própria, tá? Numerador menor que denominador. Nós temos outra agora também fração imprópria. A fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Quando o numerador é maior que o denominador, isso quer dizer que existe uma parte inteira, entendeu? Então, por exemplo, olha, eu vou separar agora esse 7/3, que é uma fração imprópria. Eu vou pegar um número menor que 7, dividir por 3. É o 6. Então, fica 6/3 mais 1/3. Veja que 6 mais 1, 7. 7/3. Então, essa é a parte inteira, que vale 2. Implica dizer que aqui é 2 mais 1/3. Então, quer dizer que a fração imprópria, toda fração imprópria, ela é maior do que 1, tá? Toda fração imprópria, ela é maior do que 1. E nesse caso aqui, toda fração imprópria, chama fração x qualquer, ela está entre 0 e 1. E a fração imprópria, ela é maior que 1. Ok? Ela sempre tem uma parte inteira. Depois nós temos as frações aparentes. Frações aparentes é aquela que o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, dá para dividir. Se eu colocar aqui 25/5, ela é uma fração aparente porque a resposta é um número inteiro, tá? Não tem uma parte quebrada. Então, essa que é a nossa fração aparente. E por fim, nós temos a fração mista. Fração mista, ela está escrita dessa maneira, tá? Ó. Ela tem a parte inteira e a parte fracionária. Então, no caso aqui, ela é escrita assim, ó, 2/1/4. Quer dizer que é 2 inteiros e 1/4. Tem a parte inteira e a parte fracionária. Como é que eu transformo isso aqui em fração imprópria? Porque, enfim, vai ser uma fração imprópria. Você multiplica e depois soma. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, aqui vai ser 9/4. Ok? Então, essa é a nossa fração mista. Vamos de novo. Se eu pegar 3/1/5, é uma fração mista. Seria como? Seria 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, 16/5. Ah, mas como é que eu pego agora uma fração comum, né, 17/4, e transformo em fração mista? Como eu disse, você pode. Separa. Pega um número menor que 17, que é dividir pelo 4. O primeiro, quem é? O 16. 16/4 mais 1/4. Fica dizer que 16 por 4 dá 4. 4 mais 1/4. E 4 mais 1/4 para transformar em fração mista é 4/1/4. Então, transformei em fração mista. Então, você pode tanto transformar a fração mista para fração imprópria, como fração imprópria para fração mista. Tudo bem? Vamos ver agora operações com frações.
A primeira operação é adição e subtração. Quando a gente faz a adição e subtração de fração, o ideal é que a gente faça essa operação com o numerador e que tenha o mesmo denominador, ok? Por exemplo, se eu pegar 2/3 e somar com 5/3, observe que eu estou na mesma parte, tá? Eu tenho 3 do total, vou pegar 2 dos 3 e 5 dos 3. Isso aqui já é uma fração imprópria, não é isso? Então já tem a parte inteira aqui. Em todo caso, se eu somar a fração imprópria com a fração própria, vai dar uma imprópria, porque 2 mais 5, 7, e embaixo repete o 3. Mas vamos pensar agora no que é mais comum. É você pegar uma fração que ela não tem o mesmo denominador. Porque tendo o mesmo denominador, é só somar os numeradores, como nós fizemos aqui. Ou subtrair, não é isso? Aqui pode ser feita a soma ou subtração. Então vamos pegar aqui, vamos testar. 2/3 somado com 1/4. Nesse caso, a gente vai usar o chamado método da borboleta. Entendeu? Vejam só como é o método da borboleta. Eu vou multiplicar o de baixo. 3 vezes 4, 12. Vou multiplicar aqui, olha, 2 vezes 4, 8. Vou usar o sinal que está aí, que é mais. E vou multiplicar esse daqui. 1 vezes 3, 3. Então eu vou ter 11 sobre 12. Parece uma borboleta? Não sei, né? Mas se alguém disser que parece, esse é o chamado método da borboleta. Ok? Vamos treinar isso aí? Vale para adição e vale para subtração. Então lá vai. 3/5 menos 1/7. Então olha só, o que a gente faz? Multiplica, dá 35. Multiplica, dá 21. Menos, multiplica, dá 5. Veja então que 21 menos 5 dá 16 sobre 35. Ok? Vamos para mais um exemplo. 3 mais 2/5. Estou somando o inteiro mais uma fração. Isso aqui é como se fosse a fração 3 sobre 1. Então o método da borboleta também funciona, tá? Não funciona só para frações dessa forma, não. Pode ser a parte inteira também. Então, novamente, ó, multiplica dá 5, multiplica dá 15 e multiplica dá 2. E aí nós temos 17 sobre 5, uma fração imprópria. Ok? Então esta é a nossa adição e subtração. O resto é treinar. Vejamos agora a multiplicação. Na multiplicação, você multiplica direto, tá? 2/3 vezes 3/5. Essa multiplicação, ela significa de, ou do, ou então da. 2/3 de 3/5, tá? Quando você ouvir isso aí, quando você lê essa parte, 2/3 de alguma coisa, você já sabe que isso é uma multiplicação. Então aqui a gente multiplica numerador com numerador, 6, denominador com denominador, 15. Então simplesmente isso, ok? Então de novo, ó, 5 vezes 2/7. E agora, o 5 multiplica com 7 ou com 2? Do mesmo jeito, aqui é 5 sobre 1. Então, 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 7, 7. Ok? Não vai mudar. E por fim, a divisão. Na divisão, a gente pode escrever assim, ó, 2/3 dividido por 3/7. E, portanto, na divisão, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Então, você faz o quê? Você bota 2/3 vezes 7 sobre 3. Ok? E aí multiplica normalmente 2 vezes 7, 14. E 3 vezes 3, 9. Então, na divisão de fração, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Mas observe também que eu estou multiplicando aqui, olha. Botando em cima, multiplicando aqui, colocando embaixo. Ok? Estou fazendo isso, tá? A mesma coisa se acontece, por exemplo, eu tiver lá 2/7 dividido por 3/5. Do mesmo jeito, olha. Multiplica aqui, fica 10. Multiplica aqui, fica 21. Ok? Mas você pode
como você está acostumado a ver, que é conserva a primeira e multiplica pela inversa a segunda. Mas você vai fazer isso, tá? Frações você pode jogar dessa maneira. Você pode jogar, por exemplo, assim, ó. Você botar aqui 2/3 dividido por 1/3. Aqui em cima eu tenho 2 vezes 1/3, né? Ó, e aqui embaixo tem 1/3. Eu posso cortar 1/3 com 1/3. A resposta é 2. De maneira mais rápida, assim, para não ter que fazer a divisão de fração, ok? Então, isso aqui requer só prática, que você pega a manha também, não vai ter problema. Razões especiais. Nesse caso agora, eu vou apenas mostrar a vocês algumas razões importantes que aparecem em algumas questões, tá? Então, vamos lá. Primeiro, velocidade. Sempre que você tiver uma razão onde o denominador é o tempo, isso é velocidade, tá? Então, se eu tiver aqui uma quantidade de alguma coisa, né? Quantidade. E embaixo é tempo, isso é velocidade. Você pode entender como velocidade. Como, por exemplo, rendimento. Peças por minuto. É a velocidade com que a máquina faz as peças. Vazão. Vazão é 20 litros por hora. Então, também é uma velocidade que o denominador é tempo, tá? Então, como é velocidade, isso é um vetor. Isso é vetor, a gente soma velocidades. Então, é onde a gente vai fazer a soma de frações, subtração de fração, multiplicação, divisão. Densidade é outra razão especial, só que agora é entre a massa, né, e o volume. Você tem a massa e volume. Então, isso é a razão especial chamada densidade. Calcula a massa comparando com o volume. Como eu disse, é uma razão direta, é uma comparação. A escala aparece muito em mapas, aparece muito em provas do Enem. É uma razão direta também entre a medida no mapa com a medida na realidade, tá? Então você faz uma comparação também. Nesse caso dessa escala, ele está dizendo que ela é 100 vezes maior do que essa, tá? Então se você tiver uma escala assim, 1 para 20 mil, ele está dizendo que qualquer medida que você fizer no mapa, lá na realidade é 20 mil vezes maior. Aí o que significa isso, tá? Qualquer medida que você fizer no mapa, lá na realidade é 20 mil vezes maior, se fosse essa escala bem aqui. Taxa. Taxa também é uma razão especial, né, que você compara vários fatores relacionados à financeira, tá? Ou, na casa de geografia, taxa de natalidade. Você pode ter, por exemplo, densidade demográfica, também é uma taxa, né, onde você compara o número de habitantes pela área ocupada por eles. Então você tem vários tipos de razões especiais. Você tem também o IMC, que é a massa da pessoa dividido pela altura dele ao quadrado. Então é outra razão especial também. A porcentagem é uma razão mais do que especial, muito utilizada, tá? É uma razão entre uma quantidade em relação a um todo. E temos também a razão áurea. A razão áurea é uma razão especial, ela encontra-se na natureza. Por exemplo, existe uma razão entre um pedaço, né? Você tem aqui um segmento A e B. Então existe uma razão entre esse segmento A e B. Várias partes da natureza existe esse segmento áureo, como por exemplo no próprio rosto, sei lá, de uma pessoa. Tem um queixo, tem um olho, né? Então existe uma certa proporção área do nariz até o queixo, do queixo até a parte dos olhos, tá? Quer dizer que esse pedaço aqui, ele é 1,68618 dessa parte aqui. Ou seja, é um artigo que você pode fazer uma leitura. É bem interessante falar, ler um pouquinho mais sobre a razão áurea, tá? Ela é mais como curiosidade. Bom, outra razão especial também é chamada de concentração. Muito usada lá, usada na química, tá? Quando você tem gramas por litro, parte de 1 milhão, então também é uma concentração, é uma razão especial. Probabilidade, como eu disse agora, é uma razão entre resultados favoráveis e total de resultados. Então, nesse caso, é uma fração sempre uma razão própria ou 1, tá? Eficiência é a razão entre a saída útil de um sistema e sua entrada total. Então, é muito usado na administração, economia. Proporção, uma igualdade entre duas razões. Quando você tem uma razão, no caso direta, igualar com outra razão,
Aí você montou uma proporção. Então você pode prever o resultado do outro número que está lá, porque eles são igualdade de razões. O índice, que é a razão de comparar o valor de uma grandeza em relação ao valor de referência. Por exemplo, o desenvolvimento humano, compara diversos indicadores sociais e econômicos. Coeficiente, a razão que indica a relação entre duas grandezas variáveis, tá? Coeficiente de atrito, coeficiente de elasticidade, então isso é feito mais por experiência. Você obtém a experiência e obtém esse coeficiente. E, finalizando, as razões especiais mais aprofundadas, nós temos as razões trigonométricas, que é o seno, o cosseno, a tangente, né? Usados na física, na engenharia. As razões financeiras, que é o índice de liquidez, índice de endividamento, rentabilidade. Então, razões demográficas, taxa de natalidade, mortalidade, densidade demográfica. Razões genéticas, razão de Mendel, frequência alélica, ou seja, são alguns da área de genética, né, biologia. E razão de compressão, usada para medir a redução do tamanho de arquivos digitais. E mais outros tipos de razões especiais que tem, tá? Pressão, que é a força sobre a área de contato. Então, várias razões especiais, todas elas, a maioria delas são razões diretas e são frações. E se são frações, você pode fazer as mesmas operações que nós fizemos anteriormente. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos fazer só um exercício básico, né? Mas o que vem mesmo é o próximo vídeo que fala só de resolução de questões, tá bom? Você não pode perder. Nesse caso aqui, é transformar esse tempo em hora em minutos e segundos. Hora, minutos e segundos. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é o quê? O que a gente vai fazer é tirar a parte inteira disso aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho 23 quartos de hora. 23 quartos de hora. O que eu tenho que fazer é pegar um número menor do que 23, que é divisível pelo 4. No caso, é o 20. 20 quartos mais 3 quartos, ok? Veja que isso aqui é a parte inteira, então são 5 horas. Mas essa aqui é a parte em minutos, porque é a fração. Eu vou multiplicar por 60 e vou transformar em minuto. No caso aqui, por 4 vale 1, por 4 vale 15. 3 vezes 15, 45 minutos. Então, 23 quartos de hora é, na verdade, 5 horas e 45 minutos. Tudo bem? Vamos para a letra B. 95 quartos de hora. Nesse caso, eu vou pegar um número mais próximo de 95 dividido por 4, que é o 94. Mais 1 quarto, tá? 94 por 4 vale 23. Mais 1 quarto de hora multiplica por 60. Ou seja, 15 minutos. Então são 23 horas e 15 minutos, ok? Vamos ver a letra C. Na letra C, você tem 31 quartos. Novamente, aqui eu vou pegar o número divisível por 4, que é o 28. 28 por 4. Mais o que sobra, 28 para 31, vai ser 3. 3 quartos. Essa divisão dá 7 horas. E essa aqui a gente já fez ali, olha, dá 45 minutos. Como? Multiplicando por 60, ok? 7 horas e 45 minutos. Estão vendo que o exercício é repetitivo, tá? Vou fazer agora só mais a letra E, tá bom? Pra você ver só uma diferençazinha aqui, ó. 23 sextos de hora. Isso aqui, vou pegar um divisível, que no caso é o 18. 18 sextos. Mais o que sobra, 5 sextos. 5 sextos. 18 por 6 dá 3 horas. Mais, multiplica por 60, encontro 50 minutos. Ok? Então o procedimento é o mesmo. Fica para você fazer a letra F e a letra D. Tudo bem? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Tem uma teoria bem extensa aí de fração, tá? E no próximo vídeo que você acompanha, nós já teremos resoluções de questões Enem e questões emocionantes de outras bancas, né, que não cabe no Enem. Tudo bem?